Olá pessoal, estou aqui para apresentar o meu trabalho de genética. Meu nome é Fabrício, sou aluno do curso de Ciências Biológicas à Distância da UFPB Virtual, aqui no Polo de São Bento. Eu vou falar agora sobre tradução da informação genética. Então, o início da tradução ela acontece quando o RNA mensageiro, que no processo de transcrição ainda se chama-se pré-RNA mensageiro, ele sai do DNA para o citoplasma. Então, nessa imagem nós podemos ver quando a enzima de RNA polimerase, ela corta a fita do DNA e ela faz a leitura do DNA, a leitura das bases hidrogenadas do DNA. Então, depois que essa enzima ela sai do DNA e vai para o citoplasma, ela vai parar no ribossomo, onde o próprio ribossomo ele vai fazer a leitura da fita de RNA mensageiro. Então, no DNA, nós podemos ver o seguinte, que lá no DNA possui quatro bases hidrogenadas, que é a adenina, a guanina, a timina e a citosina. Já quando o RNA ele vai fazer a leitura, quando ele vai fazer essa leitura, a leitura do DNA, quando ele encontra a adenina, ele vai colocar, no lugar de colocar a timina, como é a leitura lá do DNA, ele vai colocar a uracila, certo? Então, no caso o RNA, ele vai ter as bases hidrogenadas do RNA, a adenina, a guanina, a uracila, no lugar da timina, e a citosina. Então, existem uns processamentos pós-transcricionais, que é o que eu vou falar agora. Então, depois que o RNA mensageiro sai do DNA, antes que ele comece essa leitura, a tradução, na verdade, antes que aconteça a tradução, ele vai passar por processamentos transcricionais, certo? Então, lembrando da leitura, quando a gente veio lá em replicação do DNA, a gente viu que a fita do DNA ela termina com 5 linhas na primeira parte e na segunda parte com 3 linhas. Então, essas pontas que ficam na ponta do RNA ele também vai traduzir. Que é a de 5 linhas será fosfato, certo? E a de 3 linhas será o final aqui, que será os nucleotídeos terminados com adenina. Existe outro processo transcricional chamado splicing. Nesse processo, a gente, como pode ver aqui no DNA, o gene, na verdade, ele possui os exons e os introns. Então, quando o RNA, a enzima, o pré-RNA mensageiro faz essa leitura, ele também vai obter os exons e os introns. Os exons, eles são bases, certo? São pequenas bases do RNA mensageiro, do pré-RNA mensageiro, que eles codificam aminoácidos. Eles têm a capacidade de codificar aminoácidos. Já os introns não. Os introns eles não codificam aminoácidos. Então os introns eles vão sair e vão ficar apenas os exons, que são bases que fazem essa leitura. Então quando o ribossomo ele vai passando, ele vai fazendo a leitura desses dos exons, certo?
Então agora eu vou falar sobre códons. Então, códons, na verdade, como a gente falou, existem 4 tipos. Tanto no DNA como no RNA, existem 4 tipos de bases hidrogenadas. Só que os códons, eles vão possuir apenas 3. Eles vão ser 3 tipos de bases hidrogenadas que vão formar os códons. Então os códons, na verdade, ele traduz a base nitrogenada para uma linguagem de aminoácidos. Então ele vai fazer essa tradução, ele é uma base nitrogenada, certo? Ele vai fazer a tradução na linguagem de aminoácidos. Então o RNA mensageiro, aliás, o RNA transportador, que é o que eu vou falar agora, lá no finalzinho dele aqui embaixo, vai existir os anticódons, certo? Os anticódons, que vai fazer a leitura do RNA mensageiro aqui embaixo, como você está vendo, ó. 3, 2, 1, aqui, ó, 3, 2, 1. Então ele vai fazer essa ligação aqui. Os anticódons vão se ligar aos códons, que foi o que a gente já explicou aqui, o que é um códon, certo? Então o RNA transportador, ele vai fazer essa leitura lá na fita do RNA mensageiro. Então quando ele fazer a leitura das bases, lembrando como a gente falou aqui, ó, existem três bases em cada códon. Então quando ele fazer a leitura, essa leitura ela vai mostrar qual aminoácido vai ser lido e vai ser transportado pelo RNA transportador. Por exemplo, na primeira base tem a uracila. Vamos dizer que na segunda base tem a citosina. E na terceira base também tem outra. Então a gente vai fazer a leitura aqui, ó. U, certo? Na segunda, C. Então está nessa casa aqui, certo? Agora vamos saber qual a linha. Também C. Então será esse aminoácido aqui, ó, o CC, terminado com CC. Existe também isso aqui, o metil, certo? Que é o início da cadeia, o início de leitura da cadeia de aminoácidos, da cadeia lá, que vai estar lá no RNA mensageiro. Isso aqui é o início. E toda vida que essa cadeia terminar com UAA, UAG ou UGA, vai ser o fim da leitura. Então vai chegar ao fim e a proteína vai estar sintetizada. Então aqui podemos ver uma demonstração, certo? Então o anticódon aqui, ó, do RNA transportador, ele vai se ligar ao códon inicial do metil, certo? Vai estar lá no RNA mensageiro AUG. Então vai vir um anticódon U de uracila, certo? O A, ele encontrou uma uracila aqui, vai vir a adenina. Ele encontrou uma guanina, vai vir a citosina. Então vai ser o metil, aminoácido de metionina, certo? Então ele vai retirar daqui e vai ler como isso. Então vai fazer, depois ele vai continuar a sequência lendo os códons, certo? Os anticódons vão se ligar aos códons e vai se retirar o aminoácido para formar as proteínas. Vejamos aqui outro exemplo, certo? Foi retirado aqui, o RNA mensageiro transportador chegou aqui, retirou do RNA mensageiro. E aqui vão formar ligações polipeptídicas, certo? Das proteínas. Então é assim que funciona a tradução. Eu agradeço a todos vocês por ter assistido essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado. E se eu